Paulo sempre ensinou sobre as questões da liberdade da fé cristã. Mas essa liberdade, ela vem acompanhada de responsabilidades. E essa responsabilidade é mútua. Então ele diz em 1 Coríntios 10, 29 assim: a consciência, digo, não é tua, mas é do outro. Pois por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outro? Então Paulo ele está falando sobre a questão da consciência do irmão mais fraco, que pode ter uma sensibilidade maior em relação a alimentos sacrificados a ídolos. Então ele argumenta que ao tomarmos decisões sobre nossas ações, não devemos nos concentrar apenas na nossa própria consciência, mas também na consciência do outro. Em outras palavras, a nossa liberdade cristã, ela não deve ser exercida de maneira que prejudique ou cause confusão aos outros, especialmente aqueles com uma consciência mais sensível, né? Aqueles que são fracos na fé, aqueles que acham que não devem comer de tudo, que devem observar ainda as festas judaicas, que essas festas apontam para o Messias, e nós já temos o Messias. Então, ele é uma mente mais sensível, porque ele ainda não foi aperfeiçoado na palavra. Mas as nossas atitudes não devem prejudicar esses que são mais fracos na fé. Ele diz, pois, porque há da minha liberdade ser julgada pela consciência do outro. Então, por que eu tenho que ter todo esse cuidado? Paulo afirma que, como cristão, ele tem a liberdade de Cristo para agir de acordo com a sua própria consciência. No entanto, ele reconhece que a liberdade cristã não deve ser usada de maneira egoísta ou insensível, como se ele estivesse apenas considerando a sua própria consciência e não a dos outros. Ele faz essa pergunta para mostrar que, embora tenha liberdade, essa liberdade não deve ser desculpa para agir de maneira que cause tropeço nos outros, especialmente em questões que possam ser espiritualmente prejudiciais para eles. Então, Paulo está abordando essa questão dos alimentos sacrificados a ídolos, de como os cristãos devem se comportar em relação a isso. Alguns cristãos em Corinto sabiam que os ídolos não eram nada e que podiam comer carne sacrificada sem se preocupar. Mas os outros eram mais fracos na fé, podiam achar que comer esses alimentos estava comprometendo a sua fidelidade a Deus, já que associavam a carne ao culto idólatra. Então tinha crentes que não comiam carne porque eles acreditavam que a carne era dos ídolos. Até mesmo a carne que compravam no açougue e ali preparavam em casa, eles achavam que aquilo ali era dos ídolos, não era de Deus. Então você vê que a igreja em Corinto era uma igreja que ela abundava nos dons do Espírito Santo, mas ela precisava de uma liderança firme que pudesse trazer essa orientação aos irmãos, para que eles pudessem amadurecer. Então Paulo não está dizendo que a consciência do outro deve ditar a nossa liberdade, mas que devemos ser sensíveis e respeitosos com as consciências mais fracas e evitar agir de forma que prejudique a fé dessas pessoas, para que elas não venham desistir do evangelho. Olha como é que a responsabilidade daquele que é livre é mais exigida. Então, quanto mais maduro você for, mais você vai ter que dar um passo para trás para esperar as outras pessoas, para que vocês possam ter o mesmo nível. É isso que Deus espera da sua igreja. Então, a liberdade cristã, a verdadeira liberdade, se manifesta no amor e cuidado dos outros, especialmente aqueles que são mais vulneráveis espiritualmente. Então, tudo que nós fazemos, nós precisamos ter esse cuidado. Quanto mais liberdade nós passamos a viver através do Evangelho, mais responsabilidade nós assumimos, porque nós precisamos trazer essa conscientização aos outros. Isso faz com que não sejamos soberbos,
gananciosos, pessoas que são egoístas, que só pensam em si mesmos, mas que está o tempo todo pensando no corpo de Cristo, em como fazer com que esse corpo se desenvolva plenamente e cresça com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que você possa refletir nisso e possa entender que quanto mais maduro você for, mais você precisa se dedicar aos seus irmãos, ensiná-los e esperar no Senhor que eles cresçam e que possam viver essa mesma liberdade que o Senhor, Ele nos concedeu.